Olá galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Ivandro e esse é o canal Cristão 100%. Bem-vindo mais uma vez. Quem está chegando aqui pela primeira vez, eu faço um convite especial. Deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para estar recebendo as notificações de quando eu postar algum material novo. Deixe seus comentários, compartilhe. Quem também já é da casa, não esqueça de dar seu like, compartilhar, deixar seu comentário. Todo esse procedimento ajuda os algoritmos, os indicadores do YouTube a perceber que esse material é relevante, a perceber que esse material ele tem bom conteúdo e que pode fazer a diferença na vida de outras pessoas. E assim o YouTube vai disparando indicadores para mais pessoas estar acessando e podendo estar conhecendo um pouquinho mais desse projeto, desse material e com toda certeza tendo a sua vida transformada. Bom, sem mais delongas, vamos agora para o tema de hoje. Hoje quero conversar com vocês um pouquinho sobre metanoia. O que seria metanoia? A metanoia é uma palavra que vem do grego, que significa ação de mudança de ideia. Basicamente, você ter uma cosmovisão e, através de alguns indicadores, alguns processos, essa sua visão, ela segue um outro caminho. Você anda tá andando por uma trilha, por um percurso, por um caminho, e sofre alguns eventos nesse caminho e você acaba optando por um outro percurso, por um outro caminho. Essa é a ideia básica da palavra metanoia. Um exemplo de metanoia é a metamorfose, que é um processo por qual um indivíduo, um sujeito, um organismo tem quando ele se transforma num outro organismo. Um exemplo bem clássico, bem conhecido de todos nós, é a transformação da lagartinha na borboleta. Esse é um processo de metamorfose. A ideia dessa metamorfose é basicamente a mesma ideia da metanoia que o ser humano tem que sofrer ao longo de sua vida. Bom, nesse momento você deve estar se perguntando, mas beleza, nós temos que passar por um processo de metanoia, temos que passar por um processo de metamorfose, uma transformação, mas como que um ser humano consegue passar por esse processo de transformação? Antes da gente responder essa pergunta, vamos entender um ponto bem importante na natureza humana. O ser humano, quando ele foi criado por Deus, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, ou seja, a dimensão física, emocional, mental, espiritual, todas as faculdades do ser humano, elas convergiam para Deus, ou seja, o ser humano ele tinha prazer na companhia do Criador. Porém, com a chegada do pecado, a natureza humana, o mundo como um todo, sofreu várias mudanças. E o ser humano que uma vez tinha prazer na companhia do Criador, ele passou a ter desprazer, ele passou a ter sofrer de rejeição para com o Criador. Ou seja, o ser humano em sua natureza mais primária, ele não sente o desejo de buscar a Deus. Tanto que quando o ser humano pecou, o ser humano, em vez de ir até o Criador, se escondeu. Quem tomou a iniciativa de ir até o ser humano e resolver o problema da transgressão, o problema da desobediência, foi o próprio Criador. Então, todo o processo de mudança que acontece na vida do homem não parte do próprio ser humano, vem de Deus. Porque o ser humano, como diz a Bíblia, o coração do ser humano ele é enganoso, é um coração corrupto, é um coração assim, que não cogita nas coisas do Criador. O coração humano cogita nas suas próprias coisas, no seu próprio desejo. A não ser uma ação divina, não há potencial de mudança na vida do sujeito. Então, dado esses dois cenários, antes do pecado e pós-pecado, agora a gente consegue entender um pouquinho melhor o que é a metanoia na vida da pessoa e o quão importante que é esse processo de transformação. Uma vez que o ser humano se afastou do Criador, ele começou a sentir e a experimentar um vazio muito grande, um vazio existencial. E em função desse buraco, dessa necessidade por encher com alguma coisa que fizesse sentido para ele, ele começou a navegar nos mais diferentes meios de conseguir preencher esse vazio. Porém, todas as tentativas foram frustradas, estão sendo frustradas e vão ser frustradas, a menos que
esse buraco seja preenchido com a peça certa. E qual é essa peça? O próprio Criador. E aí que entra a metanoia. A metanoia, ela é a transformação do ser humano, ou seja, o ser humano que uma vez tinha uma mentalidade carnal, uma mentalidade que não cogitava nas coisas de Deus, ao passar pelo processo de transformação, ele começa a cogitar nas coisas de Deus. Como disse anteriormente, essa transformação ela só acontece mediante a ação do poder divino, mediante a influência do poder divino. O Espírito Santo, ele toca no coração da pessoa, a pessoa ela sente que precisa de uma mudança, ela abre o coração a Deus, e Deus, na pessoa de Jesus Cristo, vem até ela e transforma o coração dela, transforma a mentalidade dela. E esse é um processo contínuo, não é um processo que acontece do dia para a noite, não é um processo de mágica. É um processo gradual, é um processo sistemático. Assim como a lagarta não vira borboleta da noite para o dia, assim mesmo é a transformação que acontece na vida do ser humano. Não acontece da noite para o dia, acontece com o tempo. E diferente do que muitas correntes filosóficas por aí vêm falando, pregando que o ser humano tem um potencial gigantesco dentro dele e esse potencial é suficiente para transformar a sua vida para melhor, diferente do que essas correntes falam, a visão bíblica, a visão teológica bíblica cristã, ela fala que infelizmente o ser humano é menos do que nada, ou seja, o ser humano ele só tem valor quando está conectado com Deus. Sem a conexão com Deus, o ser humano não tem valor. Mas deixa eu explicar para não ter confusão. Uma vez que o pecado transformou a condição humana, a gente se tornou rebelde, a gente se tornou amante dos prazeres e inimigo de Deus. Deus ama o pecador, porém abomina o pecado. E a menos que haja uma conversão, a menos que haja uma transformação na vida do ser humano, que ele volte para o Criador, ele vai continuar se tornando amante dos prazeres, amantes das coisas carnais, e não vai aceitar, não vai ter regozijo e não vai ter alegria nas coisas de Deus. E é nesse ponto que o ser humano é menos do que nada. Sem a conexão com o Criador, o ser humano não consegue avançar. Eu costumo dizer que é o esforço humano com o poder divino. O ser humano tem sua parte de desempenhar nesse processo de transformação? Tem. Porém, a menos que haja uma união entre o esforço humano e o poder divino, essa transformação não acontece. Existe uma corrente filosófica falando por aí que o ser humano é bom, o ser humano é uma boa pessoa, o ser humano tem um coração puro, um coração benevolente, e que é a sociedade que corrompe o ser humano. Diferente dessa primícia, a palavra de Deus fala que o nosso coração ele é enganoso, nosso coração ele é corrupto, nosso coração ele é maligno. Não é a sociedade que corrompe o ser humano. O ser humano já é corrompido por natureza. E a menos que haja uma transformação, e essa transformação tem que vir do alto, o ser humano continuará sendo corrupto por natureza. Uma boa educação, uma boa filosofia, uma boa ética apenas camufla essa dimensão pecaminosa do ser humano. Eu posso ser uma pessoa moralmente boa, posso ser uma pessoa eticamente correta. Porém, esse processo moralmente bom e eticamente correto, a menos que seja transformado pela ação do Espírito Santo, ele apenas vai camuflar essa característica do ser humano. Ele pode ser, aos olhos humanos, rotulado como uma boa pessoa. Porém, aos olhos de Deus, a menos que o coração seja transformado, não há nenhuma mudança significativa. Então, meus amados, resumindo nosso estudo de hoje, a gente viu que o ser humano foi criado em imagem e semelhança de Deus, porém, com a entrada do pecado, o ser humano perdeu essa imagem e semelhança, e a menos que haja uma transformação no seu caráter, essa imagem e semelhança não vai ser restaurada. Diferente do que as correntes filosóficas e de pensamentos atuais pregam, de que o ser humano é um ser humano bom, um ser humano com um potencial assim, gigantesco para mudar, a Bíblia fala que o ser humano só consegue mudar com o auxílio de Deus. Sem
a intervenção divina não há mudança. Então, meus amados, que Deus possa abençoar cada um grandemente, que Deus possa nos ajudar a entender realmente que a gente precisa do Criador, que sem o Criador não há mudança de vida, que Deus possa nos ajudar a não apenas entender, mas em aceitar essa mudança em nossa vida. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo episódio. Um abração.